Me chamo Tássila e esse aí é o vídeo que eu mostro todas as atividades que eu fiz do componente Matemática e Espaço nesse segundo quadrimestre. Bom, esse componente foi um componente bem interativo, no qual o professor passou assuntos diversificados e passou algumas atividades interativas para a gente produzir, como as mariposas. Por exemplo, também teve atividade em grupo, no qual a gente produziu um desenho de raposas e lobos, como segue na imagem no vídeo. Meu nome é Lohana e essa foi minha primeira atividade no componente curricular de Matemática e Espaço, atividade assíncrona. É a primeira e foi o que eu entendia com matemática e como eu percebi ela no mundo e como tinha sido minha relação com ela. Tá no Word por conta que eu não consegui salvar em PDF. Essa foi minha segunda experiência, na qual não gostei muito porque eu senti muita dificuldade de fazer a mariposa. E eu até cheguei a fazer, mas eu fiquei muito estressada e acabei não terminando. Aí eu não enviei, só enviei as tiras. Minha terceira experiência, que foi essas quatro mariposas, foi com essa numeração 133, 332 e assim por diante. E essas foram online, essas mariposas. Aqui são os cálculos de cada das fitas, cálculo das fitas das mariposas anteriores. O cálculo da área estão aqui, é da primeira, segunda, terceira e a quarta. Essa aqui foi a atividade 9, na qual eu tive um pouco de dificuldade também para fazer as mariposas assim. E aqui a luzona, a quantidade de linhas e a quantidade de fios que eu fiz. Essas foram as únicas atividades que eu fiz por conta do meu computador, que ficou com problemas. E eu gostei muito desse componente curricular. Espero que eu não repita. Olá, professor. Olá, pessoal. Hoje irei apresentar as minhas atividades do componente curricular de Matemática e Espaço. Essa primeira atividade eu não estava muito entusiasmado, tanto que fiz algumas respostas curtas sobre o que eu entendia sobre a matemática. Logo depois comprei meu material e comecei a ser cativado, por esse componente. Essas atividades aí foram as primeiras, Eu tive bastante dificuldade, precisei pedir ajuda a alguns colegas, pois não estava conseguindo, mas com muito esforço, consegui aprender. E além de aprender a fazer com papel, também aprendi, fazer no Excel, que é um trabalho extremamente satisfatório. Mas também a gente precisa saber cálculo, E essas daí foram as atividades que a gente precisou exercer, a questão dos cálculos. Em uma outra atividade, fiz a analogia da matemática com a minha vida, E também como eu entendia a matemática a respeito do povo Bora. Aí nós temos a construção, dos pontilhados junto com a tabela, mostrando quantidade de linhas, luzona e etc. E aí nós temos nossa vaquinha mimosa. Deu um trabalhinho para construir, mas o resultado final junto com a história ficou muito legal. Já estamos chegando ao final das atividades e segue o meu pentágono do Cairo. Aí nós temos, a pavimentação de Escher. Acredito que seja assim que se pronuncia, mas deu um trabalhinho para fazer e ficou desse jeito. E esse é meu último trabalho, que a gente desenvolveu junto com os outros colegas, uma criação inédita, e a gente teve que usar a nossa criatividade. E obrigado, professor, obrigado à turma, e esses foram os trabalhos. Bom, essas foram minhas atividades realizadas nesse TCC de matemática, nesse componente. Essa foi a primeira atividade, que algumas perguntas sobre a gente, qual a nossa relação com a matemática e tal. Aí a gente confeccionou nossa primeira mariposa, depois confeccionou uma segunda maior, colocando o número de fitas, espaçamento, centro, anéis, identificando tudo isso.
Logo depois veio a próxima atividade que eu fiz no Excel, que eu achei que foi uma forma melhor de fazer essas mariposas. Em seguida a gente contou as citas, fez o cálculo para saber as citas, os centímetros dessa mariposa. Depois fizemos o cálculo da área, para saber a área também dessas mariposas. Logo em seguida fiz um texto que o professor passou e fiz um resumozinho sobre o que eu entendi do texto, sobre o que eu acho da matemática. Depois a gente partiu para um assunto sobre luzona, que eu fiz no caderno, fiz os pontilhozinhos, botei luzona e tal. Na próxima eu fiz uma atividade em dupla com o colega João, a gente desenhou uma luzona em forma de uma vaca. Depois fiz os pentágonos e fiz um desenho. Depois veio a nossa penúltima atividade individual, que foram as hélicezinhas, que a gente tinha que fazer compasso e tal, e fazer algum desenho, e aí está o desenho. E a nossa última atividade foi em grupo, que era para fazer uns desenhos, e a gente decidiu fazer um gato, recortar, que utilizou todas as regras que o professor falou. Olá, meu nome é Cajabi, curso em Engenharia de Transporte e Logística, e esses são meus trabalhos de Matemática e Espaço. Espero que vocês gostem. Essa é uma reflexão sobre a matemática em si, foi muito bom. Aí vem as mariposas, muito bom de se trabalhar, legal demais, ajudar os colegas. Teve várias atividades em relação a mariposas, foi excelente, eu amei. Teve os cálculos envolvidos, matemáticos, bem legais. Aí teve a ligação entre a matemática e a luzona, muito bom. Teve mais cálculos. A luzona, que foi bem legal de ser trabalhada. Teve a parte da história, do arco-íris e o pote de ouro. Gostei bastante. E foi já os trabalhos finais, que foi difícil, mas foi bem legal. E o trabalho final em grupo. Espero que gostem.